volta com a nossa leitura do livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos na parte 6 da introdução do livro ainda, e eu vou lançar para vocês, né, uma pergunta para reflexão, que é a seguinte: como é que a gente pode resumir a doutrina espírita? Como é que a gente pode resumir o ensinamento dos espíritos, né? Então isso a gente está colocando em base dentro do Livro dos Espíritos, tá? Que foi escrito lá no século XIX, tá bom? Então, essa é a base de todo o ensinamento dos espíritos. Bom, conforme notamos acima, né, no vídeo passado, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos. Então, eles mesmos se chamam de espíritos, tá bem? Ou de gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Tá? Então, alguns deles que vieram se comunicar disseram que viveram no planeta Terra. Eles compõem o mundo espiritual como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, que os espíritos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Então, a gente vai resumir a critério de responder no próximo vídeo as objeções feitas, tá? À doutrina, ok? Aos críticos, basicamente. Então, um dos critérios é: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Tá? Esse é o primeiro critério. São ao todo 34 critérios, tá bom? 34 pontos principais. E a gente vai hoje por todos eles. Então, Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais, tá? Terceiro critério: os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos, tá bom? A gente fala, gente, assim, olha, do ponto de vista dos seres humanos, tá? Então, como essas comunicações estão sendo dadas aos seres humanos, a gente tem essa dicotomia, essa divisão de mundo visível e mundo invisível. É claro que para os espíritos, eles não são seres invisíveis, porque eles podem ver a si mesmos, tá bem? Eles só partem, só começam a ser seres invisíveis do nosso ponto de vista, tá bem? Então é isso, tá? Os seres materiais constituem o mundo visível, partindo do ponto de vista da gente, nosso ponto de vista onde a gente está agora, ou corpóreo. E os seres imateriais do mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Bom, o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. Então, o mundo espírita sempre existiu, tá bem? O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter mais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita, tá bem? Bom, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras espécies, tá? É por isso que o homem, ele pode controlar
certas coisas dentro do mundo corpóreo, né? Ele tem superioridade moral e intelectual para isso. Né? Ele pode criar uma fazenda com animais, né? Ele pode exercer o controle sobre as plantas, fazendo agricultura, plantando e colhendo da forma que ele quiser, modificando os elementos, as estruturas das plantas e dos animais também. Então, isso mostra nossa superioridade moral e intelectual, tá? A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, quando a alma está encarnada, quando o espírito está encarnado, ela é a alma, ele se chama alma. Quando está desencarnado, se chama espírito. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais, que é parecido com o dos animais, né? E animado pelo mesmo princípio vital. Então, o mesmo princípio que anima os animais, anima o ser humano. Segunda coisa que o homem tem, a alma ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. Terceira coisa que o homem tem, o laço que prende a alma ao corpo. Princípio intermediário entre a matéria e o espírito, tá? Então ele tem essas 3 coisinhas: corpo, alma e o laço. Tem assim o homem 2 naturezas. Quais são as 2 naturezas do homem? Pelo corpo participa da natureza dos animais. Então tem uma natureza animal cujos instintos lhe são comuns, né? Instinto de sobrevivência, né? Instinto de reprodução, todos esses instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos, ok? Ele já passa a escolher, ele passa a ter uma visão crítica a respeito da vida dele, né? Que é diferente dos animais. O laço ou perispírito, tá vendo? Então aqui ele já mostra que o laço que prende o corpo ao espírito pode ser chamado de perispírito. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Então ele é um pouco material, um pouco espiritual. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. Qual é o invólucro mais grosseiro? É o corpo. O espírito conserva o segundo invólucro, né? Que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, não é isso. Só possível de conceber-se pelo pensamento. Não é isso, tá? O que é o espírito? O espírito é um ser real, um ser circunscrito, que, em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. São os nossos sentidos. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem uns dos outros, né? Que se distinguem dos outros espíritos pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza
de seus sentimentos e por ser seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões. O que ele tem? O que eles têm? Tem ódio, eles sentem ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Tá bem? Alguns deles comprazem-se no mal. Há também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons, nem muito maus. Antes, são perturbadores e enredadores, do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, então eles não estão ali para sempre, tá? Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. E em nota, vamos lá dar uma olhadinha, que ele fala assim: há entre esta doutrina da reencarnação e da metempsicose, como a admitem certas seitas, uma diferença característica que é explicada no curso da presente obra, tá? A metempsicose, para quem não sabe, é acreditar que os espíritos dos homens possam voltar no corpo dos animais, ok? Isso vai ser explicado mais à frente. Bom, tendo todo o espírito que passar por muitas encarnações, todos nós, tá bom? Segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal, tá? Então, na nossa alma, nosso espírito não encarna no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso, a de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Então, ela já era alguém antes de vir para o corpo. Conserva também essa individualidade depois de se haver separado do corpo. Então, você não vai se perder no espaço. Você não vai ficar com amnésia, sem saber quem você é, tá? Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conhecera na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória como a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Continuando. O espírito encarnado se acha sob
a influência da matéria. Então, nós estamos encarnados e estamos sofrendo essa influência, todos nós, tá bom? O homem que vence esta influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal, tá? Então ele dá mais valor, dá mais atenção à natureza animal do que à natureza, vamos dizer assim, angelical, tá bem? Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, tem mais espíritos encarnados em diferentes planetas, tá bem? Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral. Então, eles têm uma influência muito grande, tanta que ele diz assim, incessante, sobre o nosso mundo moral e mesmo sobre o nosso mundo físico, tá? Então, eles exercem ação sobre eles, ambos esses mundos. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento. Então, eles exercem influência sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional, senão no espiritismo, porque o espiritismo estuda isso. As outras matérias não estudam. Então, elas acabam não encontrando explicações ou explicando de maneira errada. Bom, as relações dos espíritos com os homens são constantes, então não param de ter relação, tá? Nós temos relações com o espírito o tempo todo, quer que a gente acredite nos espíritos, quer não, quer a gente seja espírita ou quer não, quer a gente seja de qualquer religião ou ateu, quer não. Então, eles têm essas relações conosco. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles, como aqueles amigos que, né, são sementinha do mal, que querem procuram sempre o caminho errado e querem levar você com eles, tá bem? Eles não fazem por maldade, por assim dizer. Eles fazem porque eles estão no mesmo lugar e querem que você fique com eles ali. Estão se sentindo em pouco número, né? Eles querem mais gente. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou são ostensivas. Então, elas podem ser ocultas ou podem ser ostensivas, assim, abertas para todo mundo ver ou para os homens verem, né? As ocultas se verificam como? Pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Quer dizer que a gente não está consciente dessas comunicações, tá? Mesmo sem a gente querer, a gente está sendo influenciado. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Aquela inspiração que diz assim, pô, um cigarrinho agora seria muito bom, uma cerveja, ou então falar mal de fulano, ou então fazer mal a fulano, né? Ou então assistir aquela novela ao invés de estudar para o concurso, né? Inspirações ruins, né? Isso cabe ao nosso juízo, a gente está sempre atento. As comunicações ostensivas se dão por meio, por exemplo, da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais.
quase sempre pelos médiuns, né? Esse é o veículo que os espíritos se utilizam, que lhes servem de instrumentos. Então, o médium é um instrumento, é um veículo para a comunicação espírita. Como o seu celular é o veículo para você falar com seus pais, com seus amigos, o médium é o veículo para você falar com os espíritos dessa forma ostensiva, dessa forma que você pode receber uma mensagem física, tá? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. É assim a forma que eles se manifestam, tá? Espontaneamente é quando ele vai dele mesmo querer se apresentar para você, ou quando você chama ele, tá? Podem evocar-se todos os espíritos. Os que animaram homens obscuros, né, homens maus, como os das personagens mais ilustres, homens que ninguém conheceu, seu tataravô, ou uma pessoa, um mendigo, né, qualquer pessoa, homens bons, homens maus, seja qual for a época em que tenham vivido, né, um homem que viveu na Idade Média, um homem das cavernas, pode ser de qualquer época. Os de nossos parentes, os espíritos dos nossos parentes, os espíritos dos nossos amigos ou inimigos, e obter-se deles por comunicações escritas ou verbais conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos, tá? Então isso é permitido, isso é possível, tá? Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca, tá? Então, dependendo do meio e de toda a química envolvida, de todo o contexto, os espíritos eles podem chegar de acordo com isso. Eles são atraídos de acordo com isso. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, tá? Onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem de se instruírem e melhorarem, ok? A presença deles afasta os espíritos inferiores que, inversamente, do contrário, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis dos espíritos inferiores, a gente só se deve esperar futilidades, né? Mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Então ele pode dizer, olha, eu sou Jesus Cristo, eu vim aqui para dizer isso, e não fala basicamente nada útil, tá? Não fala nada que seja assim edificante, que seja importante, ok? Bom, distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. Então não vai ter ódio, não vai ter raiva, não vai ter inveja, não vai ter ciúme. Todos esses sentimentos assim que te impulsionam para algo de ódio, de rancor, de vingança, não vai estar ali na comunicação de um espírito superior, tá? Nem a violência, nem palavras ácidas, palavras tóxicas, né? Apontando erros das pessoas, criticando as pessoas, isso não vai vir de um espírito superior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Então não adianta nada vir um espírito falar, a humanidade está tão horrorosa, que tristeza. Isso não é um espírito superior, né? Podia ser a sua avó falando do seu lado, da humanidade, podia ser um vizinho, né? Isso não te dá nenhuma chave para poder conseguir encontrar uma resposta para os problemas, né? Uma reflexão.
porque os espíritos superiores não vão chegar com as respostas para você, porque senão eles estariam fazendo o dever de casa para o aluno, né? Eles vêm com o quê? Com ensinamento, como professor, tá bem? Bom, a mensagem, a comunicação dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Tá? Então pode vir um espírito inferior começando com uma conversa muito interessante assim para você, uma coisa que você quer ouvir, ou algo que pareça ser vinda de um espírito superior, e aí ele vai te levando até o momento que ele consegue pegar você por alguma coisa assim diferente, porque você deu atenção a ele, porque você queria ouvir aquela coisa que ele falou, e depois, porque você deu atenção, você vai acreditando em todo o resto das coisas que ele diz, sem ter filtro, entendeu? Porque você tá tão assim feliz, né, de estar na presença de uma pessoa ilustre, de uma pessoa, né, sábia e tal, que você acaba deixando levar pela conversa e não coloca um filtro, né? Então, essa parte aqui que ele fala, por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, é uma dica que ele dá para você perceber que nem sempre a pessoa que está dizendo uma coisa boa é uma pessoa boa, bem intencionada. Então você tem que ver o discurso todo, analisa todo o discurso antes de você aceitar ou concordar, tá? Ou então seguir as ordens, instruções. Primeiro que o espírito superior não manda ordem, ele não te ordena, nunca, tá? Ele sempre vai te falar assim, olha, você tem opções para seguir, reflete sobre isso, para ver qual é o melhor caminho que você acha. Ele nunca vai te dar a resposta que você quer, tá? Ele vai sempre dar um modo de você mesmo chegar até a resposta por você, porque sem o mérito, né, não existe, sem trabalho não tem mérito, então você tem que trabalhar para isso, não é o espírito que tem que trabalhar para você, ok? Bom, continuando, os espíritos inferiores zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade. Né? Então ele vai dizer, você é uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, todo mundo tem inveja de você. Né? Isso é um espírito inferior, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças, tá? Então ele vai dizer, você vai ser muito rico, você vai ter muito sucesso na sua vida, sabe? Ele vai começar a te inflar o seu ego, né? Dizer que você vai conseguir tudo, e isso é para quê? Zombaria, plena e pura zombaria. Em resumo, perdão, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o quê? O bem, tá? Qual é o bem? É o bem comum. Não é o bem de um indivíduo, não é a pessoa enriquecendo, não é a pessoa ganhando concurso, não sei o quê, não é a pessoa ganhando um carro, uma casa, entendeu? É o bem comum. O que é o bem comum? É nós trabalharmos como irmãos, é nós apoiarmos uns aos outros, né? Essa é a fraternidade. Bom, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, a de Jesus Cristo. Se você quiser saber o ensinamento de um espírito superior, olha para o que Jesus falou. É exatamente o que Jesus falou, tá? Nesta máxima evangélica, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. O que significa isso? Fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, de conduta, mesmo para as suas menores ações, tá? Mesmo aquele pensamentozinho, né, de raiva, de chateação, né? Ai,
hoje tem chuva, eu não gosto de chuva, que dia horrível, né? Isso reflete para você, para sua vida, para todo o encadeamento dos eventos do seu dia a dia. Esse pequeno pensamento, essa pequena é um tipo de ação, pensamento, pensar. Tanto é que existe o verbo pensar, eu penso, tu pensas, né? E aí você acaba desencadeando criando uma corrente negativa para você. Enfim, ensinam-nos os espíritos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos ao quê? A matéria, a gente fica preso a ela. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, independente de quem seja, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades, né? Quais são suas qualidades, seus limites, né? A gente tem limites. A gente tem que utilizar bem as nossas dádivas que a gente tem de bom e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo, ok? Para experimentar como se tornar útil. Que o forte, a pessoa que veio aqui para esse mundo e que é forte e poderoso, o que eles precisam fazer? Eles são devedores de quê? De amparo. E o que mais que eles podem fazer? Proteção. A quem? Aos que vieram fracos. Porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e abusa do poder para fazer o quê? Para oprimir o seu semelhante. Então, Deus dá o poder e a força nas mãos de uns para que eles amparem e protejam os outros. Quando eles assim não fazem, eles estão fazendo um erro, cometendo um erro, né? Que depois eles vão ter que quitar as dívidas, né? Ele estava devendo e não pagou a dívida. Ensinam finalmente os espíritos que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal, constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos respondem penas e gozos desconhecidos na terra, tá? Então, a justiça de Deus nunca falha, e pode ter certeza disso. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis. O que é irremissível? É que você não possa corrigir, tá? Você pode se corrigir, que a expiação não possa apagar, tá? Então, toda expiação, ela apaga nossas faltas. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências. Qual é o meio que ele apaga as suas faltas? Nas existências que lhe permitem avançar conformemente aos seus desejos e esforços. Então, se você deseja avançar, você se esforça, com certeza você vai colher os frutos na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então, o destino de todas as criaturas que Deus colocou nesse mundo é a perfeição. E a elas cabem alcançar essa perfeição. E elas não estão sós, elas têm os espíritos para ajudá-las, Deus em primeiro lugar. E nós temos uns aos outros. Isso basta a gente praticar a caridade, né? Bom, este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Essa parte, gente, eu vou deixar para o próximo vídeo, para a próxima leitura, tá bem? Espero que vocês tenham gostado.
tanto quanto eu. Um beijo grande a todos, Deus abençoe e até a próxima.